Sejam bem-vindos ao nosso canal. O Palmeiras venceu o Lanterna Sport pelo placar de 3-0 nesta segunda-feira e retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. De verde e amarelo, em alusão à seleção brasileira, o Verdão contou com 2 gols de Flaco Lopes e um de Gustavo Gomes em uma linda jogada ensaiada, para vencer com tranquilidade no Allianz Parque. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira foi direto. Não importa o adversário, não importa a competição. O Palmeiras sempre joga para ganhar. Agora você acompanha a coletiva completa do treinador palmeirense. Fique com a gente até o final do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu! Funcionando de novo bem, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. O que você conseguiu tirar de bom? Muitos vídeos da Rádio Transamérica. Queria que você falasse sobre a partida de hoje. O Palmeiras conseguiu neutralizar a equipe do Sport, funcionando de novo bem, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. O que você conseguiu tirar de bom proveito desse jogo contra o Sport? Uma segunda pergunta também, porque a gente tem visto muitos vídeos da participação do Bruno Rodrigues nos treinos na academia de futebol. E, óbvio, né, a lesão que ele teve é uma lesão muito grave, uma lesão difícil de recuperação. Como hoje você analisa esse atleta? Você espera contar com ele após já essa data FIFA ou ainda é difícil prever? Boa noite. Sem expectativas, acho que isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem, pela pessoa que ele é. E nós vamos ajudá-lo, e a melhor forma que temos de o ajudá-lo é estar num clube como o Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador deste nível, ou sobretudo do nível da gravidade da sua lesão. Apesar de existirem alguns clubes que nos contactaram para o emprestar para estes últimos meses, mas não podemos correr o risco de poder a jogar num clube onde não tenham todas a estrutura e toda a condição, porque não sabemos se ele vai jogar ou não, de o poder ajudar. Portanto, sem expectativas, a ideia é nós ajudá-lo, e se houver oportunidade e se estiverem reunidas todas as condições, poderá jogar. Se não, o melhor mesmo é ele entender que eles mesmo no treino o respeitam muito e não fazem entradas por isso mesmo, mas o objetivo dele mesmo, e para isso tem que estar na cabeça dele, tudo o que vier à frente disso é positivo, mas início do próximo ano, está bem? A outra pergunta, olha, cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário no qual nós somos mais fortes. Pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter, mas acho que no cômputo geral fizemos um jogo positivo, onde a nossa torcida pôde comparecer em número, desfrutar e dar por bem emprego o dinheiro que pagaram para viver o jogo hoje. Boa noite, Lucas Baseiro, Rádio 105 FM. Queria te perguntar a respeito da dupla de ataque. A gente sabe que você não gosta muito de falar especificamente de jogadores assim, mas a gente observa uma mudança de esquema muito grande com relação ao que, não só o que você vinha fazendo, mas como que é o costume recente do futebol brasileiro, aquele sistema com 3 atacantes, 2 nas pontas e tudo mais, e você reformulou não só por conta dos 2 ótimos jogadores que tem, mas também pela reformulação que está passando o elenco do Palmeiras, né? Queria perguntar, até de curiosidade mesmo, como é esse método que você utiliza para não só mudar o seu esquema de jogo que era habitual, como também fazer os jogadores renderem, porque a gente vê Vitor Roque e Flaco Lopes nessa crescente, né? Rendendo jogo a jogo e ganhando confiança nesse novo esquema. Obrigado. Olha, pensa comigo. Se vocês prestarem atenção agora às equipas que jogam com lateral baixo, é só vocês pensar juntamente que ver e nós temos que andar sempre a correr ao contrário. Temos que andar a reinventar, mas também te faço um desafio: quantas equipas futebol brasileiro com 3 centroavantes é mentira, isso não existe, isso é mentira, jogam com pontas abertos, pontas, não é centroavante, E outro desafio que eu te lanço é quantas equipas no Brasil jogam com 2 centroavantes. E vocês viram o meu conterrâneo a dizer
quanto é difícil encaixar, né, 2 centroavantes numa equipa, porque depois é preciso um equilíbrio. E sim, isto é uma solução que nós temos usado, mas podem jogar 2 centroavantes, ou um centroavante e um meio atacante, pois isso vai depender das características dos nossos jogadores, do tipo de jogo, o que nós entendermos que o jogo está a pedir. Portanto, não é nada que seja um fim acabado, como desde que chegámos aqui ao Palmeiras, fomos sempre criando nuances. Os adversários depois vão nos conhecendo, porque feliz ou infelizmente são 5 anos juntos a trabalhar de forma seguida, onde todos os adversários sabem o que nós fazemos, veem o que nós fazemos, bola parada, tudo. Há um livro escrito e nós temos que, não é, porque anda muita gente a ler o livro, e nós temos que fazer coisas diferentes, e hoje fizemos, hoje não, já temos vindo a experimentar uma estrutura mais fixa e uma estrutura mais flexível em função daquilo que são as marcações do nosso adversário. Hoje correu muito bem e, por exemplo, no último jogo em casa não correu como nós queríamos. Abel, boa noite. José Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi um Palmeiras muito bem postado e reativo, né? O Palmeiras perde, pressiona, e você jogou com um 4-2-2-2, só que você ataca ao mesmo tempo com 6, com o Kelvin, que apoia muito bem, e o Piquerez, deixando mais o Evangelista Emiliano Martínez fazendo a cobertura desses laterais. Você conhece muito bem o Andreas Pereira. Você pode ganhar esse jogador nas próximas horas. Você pode estar ganhando um 10, já que você tem um 8, e você falava assim, um 9, um 9, um 9, um 9. Você já tinha um 9. Com a entrada do Vitor Roque, você ganhou um camisa 7? Não entendi. 7 de quem? O Roque faz para você mais um 7, um ponto, um 7 de saída, e aí você ganha o Flaco como 9? O Roque faz dupla hoje, fazem dupla na frente, um meia direita, outro meia esquerda, os 2 no centro, um bocadinho com mais mobilidade, mas como eu estava a dizer ao teu colega, dá-nos umas coisas, tira-nos outras, entre o equilíbrio entre tapar a cabeça e os pés. Hoje não jogamos com uma equipa onde o Palmeiras é claramente melhor, e portanto tínhamos a obrigação de ganhar e de fazer um bom jogo aqui. Agora, vocês sabem, não adianta muito estarmos a bater na mesma tecla. Vejam a idade dos jogadores que acabaram, a forma como nós temos reformulado esta equipa em função daquilo que foi 4 anos muito vitoriosos, de uma geração que ficará seguramente gravada na história do Palmeiras. Foi o elenco que mais ganhou em menos tempo. E falámos só de títulos, mas podíamos falar de títulos, prestígio, dinheiro em vendas de jogadores, bem, o que vocês quiserem, para hoje poder, e sinto-me orgulhoso disso, poder ir ao mercado e poder contratar jogadores nessa valia. Mas se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso, lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Depois, no ano seguinte, a nossa Presidente e o Barros disseram que iam ter uma gestão responsável. E fomos muito criticados por isso. Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são, dentro disso de representar o Palmeiras, que são boas. Portanto, hoje o Palmeiras estreou um não novo tenho confirmação de nada, de como te quando disse, vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, olhar para dentro, a seleção brasileira, ajudar estes jogadores a crescer não só naquilo que é a cultura e a responsabilidade de representar um clube como o Palmeiras. Eu acho que eles há bem pouco tempo entenderam o que é representar o Palmeiras. Bastou ser eliminado num jogo com o Corinthians para criarem uma confusão, parecendo que tudo estava mal quando estamos a fazer o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras. Mas quando as narrativas são construídas e são suportadas, depois fica difícil dizer aos nossos torcedores que não está tudo bem, mas também não está tão mal como querem, e querem criar essas narrativas que está tudo mal. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. O treinador tem paciência, todos os resultados, a direção tem paciência sempre. Não sei se os nossos torcedores têm paciência, mas o que sustenta o resultado é o processo. E ele está a ser muito bem feito uma equipa que foi bicampeã mundial, de sub-20,
quantos jogadores apostam? São pensamentos diferentes, nem está bem nem está mal, são pensamentos diferentes. E os nossos jogadores que foram à seleção, todos eles foram vendidos, né? Os nossos jogadores que nós tínhamos aqui, os nossos melhores jogadores foram vendidos. É isso que nós temos que entender, né? O Estevão foi vendido, né? O Hendrick foi vendido. O Vítor Reis, um zagueiro com 19 anos, o ano passado jogou ida e volta da Copa, jogou ida e volta da Libertadores e no final vendemos-lo por essa cifra que vocês sabem, mas foi preciso metê-lo lá dentro. Se vocês me dizem, mas se tivesses um zagueiro com 30, 31, se calhar ias ter outro tipo de experiência. É o processo do clube. E nós estamos sempre a bater na mesma tecla para que realmente todas as pessoas do clube e os nossos torcedores entendam que são processos diferentes, que é possível chegar no mesmo objetivo final. Agora, como tu disseste e bem, temos que ter um bocadinho de paciência. Há jogadores na base que nós já identificamos que podem chegar. Eu não te vou dizer os nomes, mas tem 2 jogadores na base que eu vejo e deslumbro, como foi o caso do Hendrick ou o caso do próprio Estevão, mas vamos ter que esperar, porque eles já treinam connosco e treinam comigo. Portanto, como eu estou aqui há 5 anos, consigo perceber que eles passam pelas mãos, consigo perceber o tempo que é preciso para maturar esses jogadores. Depois, no futuro, falta saber se o selecionador os quer ou não, porque essa não é a minha responsabilidade, é a responsabilidade do selecionador. E se ele entendeu que neste momento tem que ir buscar jogadores do outro lado, está tudo certo e nós vamos continuar a seguir o nosso caminho. Abel, boa noite. Will Ferreira, da Voz do Esporte. Você citou há algumas perguntas atrás a eliminação para o Corinthians e a torcida do Palmeiras acabou o jogo de hoje falando que ganhar domingo é obrigação e algo do gênero. Você sente no elenco do Palmeiras essa gana de vencer o Clássico? Quanto você sente essa gana? Não, basta ver os últimos anos, ver quem tem tido mais gana. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Agora, só para responder à tua pergunta também, o treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Vou voltar a repetir. O treinador do Palmeiras, há 5 anos, vai fazer 5 anos, que diz a mesma coisa. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, joga para ganhar. Abel, boa noite. Você falou um pouco desse encaixe, né, do Vitor Roque e do Flaco Lopes, mas ao longo dos últimos meses, falando individualmente de cada jogador, o Flaco tinha sido um jogador que há muitos meses você falou que ele poderia chegar na seleção, queria chegar na seleção. Pode repetir, por favor? Que você falou há alguns últimos meses que o Flaco iria chegar na seleção. E agora ele está pré-convocado, né? Falta aguardar a definição aí dessa lista. O Vitor Roque foi um jogador que há algumas semanas você falou que ele vinha jogando e parecia que tinha um peso de 50 quilos nas costas. E hoje eles são uma dupla que tem encaixado muito bem, né, nessa nova fase do Palmeiras. O que é que você acha que foi fundamental para essa mudança de cenário, individualmente para eles e eles, os dois, como dupla? Os nossos torcedores deixarem de assobiar para passarem a aplaudir. Tão simples quanto isso. Vocês não sabem o que é que se passou com o Filipe? Porquê é que ninguém me pergunta agora, ninguém de vocês, Filipe sabe onde é que ele está a jogar? De que lado é que ele está a jogar? Do lado esquerdo. E vocês estão dizendo depois, mas ele tem que jogar do lado direito, ele tem que jogar do lado direito, ele tem que jogar do lado direito. Não, é preciso ter paciência. Que é coisa que às vezes nem eu próprio tenho, quanto mais vocês ou os nossos torcedores. Não é? Porque às vezes o facto de eu ser intenso, ser direto, parece que sou rude. Não. É a forma de eu viver as coisas. Entendem? Quando nós temos paciência e quando o clube contrata esse tipo de jogadores é porque acredita neles. Só que aqui parece que tem que ser primeiro amassados pela torcida.
fico triste. Estes 500 ou 50 quilos que eu dizia que o Roque tinha nas costas, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a crítica da imprensa que destrói física e mentalmente os atletas, dos nossos torcedores. Eu não falo só de um, falo de vários. Só que nós dentro do clube, dentro do CT, seja a subir ou a descer, pedalamos sempre. Pedalamos sempre. E ninguém quer ganhar mais que nós. Por isso é que eu não aceito. Ninguém quer ganhar mais que nós. E a nossa obrigação é dar todos os dias o melhor que a gente conseguir. E vai haver dias que não vamos conseguir. E quando não conseguir é levantar e continuar a pedalar. Porque a única resposta que nós podemos dar, porque os jogadores de futebol, os treinadores de futebol, os clubes de futebol parecem que têm que ser perfeitos. Não. Eu não conheço nenhum clube que ganhe sempre. Nenhum. Nenhum clube vai ganhar sempre. O Palmeiras não vai ganhar sempre. Aliás, eu nunca prometi títulos ao Palmeiras. A única coisa que eu prometi ao Palmeiras era trabalho com qualidade. Valorizar o futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, deixem-me dar os parabéns. Há 5 anos que estou aqui e várias vezes critiquei a CBF porque era preciso fazer o que ninguém quer. Porque é preciso mexer em coisas, decisões difíceis nos tornam a vida fácil no futuro. E dar os parabéns à CBF pela decisão difícil, mas que vai tornar, não é a vida do Palmeiras melhor, é o futebol brasileiro melhor. Não é a vida de 1 ou 2 clubes, é a dos 20 clubes de futebol brasileiro. Dar os parabéns por uma decisão difícil, que vai tornar seguramente no presente e no futuro o futebol brasileiro melhor. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer é olhar para dentro, continuar a desenvolver os nossos jogadores, continuar a dar-lhes o carinho que muitas vezes eles precisam, porque no final de contas, quem é que não gosta de chegar ao final de um jogo e ouvir os aplausos que hoje eles ouviram? Portanto, agora a escolha é nossa também. É não parar de pedalar, é quando as coisas não correrem como nós estamos ou como nós queremos, continuar a insistir no nosso trabalho. Bolas paradas não estão a sair, praticar mais as bolas paradas. Um grupo que é completamente diferente, continuar a ir buscar, voltar às bases outra vez. Voltar às bases, um grupo diferente, jogadores completamente diferentes, lideranças diferentes, mentalidades diferentes, nacionalidades diferentes, para depois conhecerem bem o que é o Palmeiras, não dentro do CT, porque eles conhecem, mas como é que é o Palmeiras fora. Não é? Como é que é o Palmeiras Allianz Parque. Quem é que é quem. E a partir do momento em que eles começam a perceber, uns vão ser amassados como já foram, uns não vão conseguir e vão desistir e nós vamos ter que os mandar embora, e outros depois de ser bem amassados como foram e conseguir dar a volta por cima. Estou a dar o exemplo do Filipe, que pela primeira vez foi aplaudido pela nossa torcida, diria eu quase que de pé, mas foi preciso quase estar 1 ano para ele entender o que é o Palmeiras e a jogar do lado esquerdo, não foi a jogar do lado direito, porque pode fazer também do lado direito. Isso depois tem muito a ver com aquilo que é o aspecto mental, o mindset de cada jogador, porque por muito que eu ajude o jogador, eu não sei como é que ele sente aquilo que são as críticas, daquilo que são da torcida, do seu clube. É como tu chegares a casa, em vez de teres o teu pai a elogiar-te como filha, teres o teu pai a criticar-te. Tu és isto, tu és isto, tu és feia, tu és gorda, tu és isto, pé. Como é que o jogador, ou a tua filha, ou tu, vais pegar confiança quando o teu pai é o primeiro a duvidar de ti? E ela depois, se for uma menina inteligente, porque estuda, vai para casa, não. O que o meu pai está a dizer não é verdade. Isto que o meu pai me está a dizer não me ajuda. E continua a seguir o caminho dela. É o que nós muitas vezes fazemos aqui dentro. É dizer, não. A verdade é esta, mostrar-lhe a verdade e não deixar que as narrativas nos possam envolver. Que era o que já estava a acontecer um bocadinho com o Roque, que era o que já estava a acontecer um bocadinho com o Flaco Lopes. Mas com paciência, que é uma coisa que hoje ninguém tem, nem mesmo eu às vezes. Há outros que têm, mas mesmo eu às vezes não tenho. Nem vocês às vezes têm paciência para mim, não é? Portanto, quando isso acontece e nós acreditamos nas pessoas que estão à nossa frente, e se continuarmos a plantar, a semear e a regar, mais cedo ou mais tarde a semente cresce. Está bem?